Bom, chega agora de blá blá blá, vamos começar a entrar um pouco na parte mais técnica, mas também é muito importante nós conseguirmos falar de drone, né, captura, mapeamento, é importante a gente conseguir entender que o Pixford Fields é um software bacana, mas o que torna ele diferente? Acho que essa é a principal pergunta. O que faz com que o Pixford Fields seja algo que eu preciso, que eu quero? Então, nós entendemos a realidade e eu costumo dizer que no coração do agronegócio aqui da América Latina, o seu sucesso como prestador de serviço, como agricultor, fazendeiro, o seu sucesso é medido pela produtividade, pela eficiência, pela capacidade em superar desafios complexos no campo. E você sabe, melhor do que eu, vocês vivem isso, que a agricultura moderna hoje exige mais do que experiência, exige agora inteligência. Vocês já devem ter ouvido falar muito por aí, né? Os dados é o novo petróleo. E cada decisão que você toma sobre quanto que eu vou colocar de fertilizante, de defensivo, de irrigação, pode significar a diferença entre uma colheita rentável e as perdas significativas. E apesar de toda a tecnologia disponível que nós temos hoje, o ciclo de trabalho ainda é lento e ineficiente. Então, a identificação, vou dar um exemplo aqui, né? A identificação de pragas, como o percevejo, por exemplo, ainda depende da observação manual, demorada, imprecisa, gera uma aplicação genérica de inseticidas. Então, da mesma forma, a gestão de nitrogênio em culturas como um trigo ainda leva ao acabamento, acabamento não, acamamento. Dá uns trava-língua aqui ainda. Que é uma praga que reduz aí a qualidade e causa perdas aí significantes na nossa colheita. Relatórios são complexos, as plataformas não se comunicam, cada um faz uma parte. Então, a sensação de que o potencial produtivo da sua terra não está sendo totalmente explorado é constante. Então, imagina agora um futuro, que vocês vão ver que isso já é presente em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil, onde a sua propriedade opera com um ecossistema inteligente e interligado. Acho que isso será que eu consigo fazer isso? Então, imagine você ter o poder de criar mapas de prescrição, questão de minutos, e enviá-los diretamente para as suas máquinas agrícolas ou para os seus drones de pulverização, garantindo que cada gota do seu fertilizante defensivo e defensivo, né, seja aplicado exatamente onde é necessário, em uma dosagem perfeita, nem mais e nem menos. O ideal para aquele local. Então, esse é o futuro da agricultura que a Pix4D, através da sua tecnologia Pix4D Fields, coloca há anos no mercado, que faça com que você tenha agilidade, precisão e eficiência. Vou trazer aqui dois casos, falando rapidamente aqui, é, casos de sucesso que a gente tem aqui. Eu tenho certeza que você já usou alguma plataforma que prometia integração, mas que no fim gera um monte de dados. E o que você faz com esses dados depois? O tempo gasto com a coleta de dados, no processamento em computadores, que processamento pesado, teu computador não aguenta, você demorar 2 dias para processar 50, 100 hectares. Então, a ideia é, a velha forma de pensar, de tratar a lavoura de forma uniforme, falhou e ainda falha. Então, vimos isso acontecer com um dos nossos clientes, a Vetorgel, aqui no Brasil, que lutava para combater a toxina do percevejo com métodos tradicionais. E também a Auster, Eduardo está aqui, obrigado pela presença, que enfrentava o problema de acamamento em trigo por excesso de nitrogênio. Hoje, o bom, o suficiente, já não é mais suficiente. A gente tem mais que entregar. Então é por isso, é agora que entra a Pix4D para mudar esse jogo. A revolução está numa nova mentalidade. Aqui os dados são o seu ativo mais valioso e que a tecnologia é sua aliada. E precisa ser o quê? Leve, rápida e intuitiva. A nossa solução oferece um processamento offline ultra rápido. A gente vai ver isso aí mais para frente, permitindo que você analise dados diretamente no campo. Aqueles que já abraçaram essa nova forma de pensar já colhem recompensas, né, Eduardo? Aqui no Brasil, vou dar um exemplo aqui, a VetorGeo alcançou uma taxa de sucesso, gente, 95% no controle de pragas, processando já mais de 80 mil hectares e estabelecendo um novo padrão de controle de toxinas. E a Auster Technology, o Eduardo está aqui, ao utilizar o Pix4D Fields para gerenciar o nitrogênio, reduziu o acamamento em um campo de trigo em 91,5%, provando sim que é possível obter maior produtividade com menos desperdício. É isso a ideia dessa nossa apresentação. Então, a ideia aqui nesse primeiro slide é o que é o Pix4D Fields? O que isso vai mudar na minha vida? Então, com essa breve introdução, essa foi a ideia. Nós estamos aqui para te ajudar. A tecnologia está aqui para ser a sua aliada. Bom, mas como que eu começo a usar esse negócio aí, André Zimel? Cara, 3 passos simples. Vai planejar o voo, você pode voar em uma única grade, vai processar, vai analisar e vai fazer a aplicação dos seus insumos. 3 passos simples. Mamão com açúcar. A gente vai ver como que a gente faz isso aqui. Mas antes da gente falar de tudo esse macro,
que câmeras que eu uso no meu drone? Né? Então a gente começa a falar a partir de drones. Eu tenho um drone, eu tenho uma fazenda, eu tenho uma área de cultivo, eu preciso fazer a captação dessas imagens. Então, no primeiro ponto, câmera RGB eu posso utilizar? Deve. O que mais que eu tenho aqui? Multispectrais e termais. Então, se eu tenho um DJI, um P4 multispectral, Centera, um Parrot, consigo captar? Consigo captar. Consigo descarregar isso para processar no Pixford Fields? Consegue. Hoje tem 2 ou 3 câmeras termais que já são suportadas pelo Pixford Fields. Nossa equipe de desenvolvimento tem trabalhado arduamente para melhorar cada vez mais. Então, se eu não me engano, para a primeira atualização de 2026, todas as câmeras termais serão aceitas no Pixford Fields. Tá? Então, aqui até a título de exemplo dos nossos próximos casos, nos próximos slides, a gente tem em conta aqui um DJI Mavic 3 multispectral. Eu vou avisando, gente, se vocês tiverem dúvida quanto a drone, ainda bem que o Léo está aqui comigo, que é especialista aí em drone, vai poder me suportar. Então, beleza, Anderson, eu tenho drone, esse meu drone tem RTK, esse meu drone tem uma câmera RGB, uma multispectral, qual que é o próximo passo? Né? Vamos fazer o alinhamento dessas imagens. Então, para a gente garantir resultados e qualidade, é fundamental seguir as melhores práticas do mapeamento aéreo, utilizando as boas práticas da Pix4D. Então, como sobreposição adequada das imagens, o que a gente acaba indicando? Como eu disse, boas práticas, tá? Então, que haja uma sobreposição entre as linhas ali lateral de 70% e uma sobreposição de imagens na mesma linha, ou seja, aquela sobreposição frontal, de 80%. Ah, Andres, mas eu vou com 60%, 50%. É possível? Aqui, ó. É possível. Voos em altitudes, inclusive a gente vai ver mais para frente, elevadas e com 50% de sobreposição lateral, pode funcionar. Por conta e risco do usuário. Tá? Que a gente pede de boas práticas que seja aí 70%, 80%. Mas temos muitos clientes que fazem essa captura a 50% de sobreposição. Tá? Qual o O que software da isso? Fix4D que. Desculpe, qual o software da Fix4D que já faz automaticamente esse planejamento de missão, Andres? Para todo mundo que ainda não utilizou, saber que é muito prático, né? Claro, hoje, Léo, é uma boa pergunta, inclusive. A Pix4D ela tinha um produto chamado Pix4D Capture, que ele era o responsável pelo planejamento de missão, e ele foi descontinuado agora em agosto. Tá? Isso por quê? É um software gratuito, inclusive. Isso porque, devido aos próprios fabricantes de drones, DJI, Shag, TopX Gun, EaVision, Autel e todos os outros aí que a gente tem, eles hoje já vêm aí com o software próprio de mapeamento. Então a Pix4D tomou a liberdade de focar no negócio dela, que é a fotogrametria, e manter o planejamento de voo sob responsabilidade dos próprios fabricantes do drone. Legal saber. Antigamente realmente tinha o Capture, né, que era utilizado. Tem muitos outros softwares aí, tá, gente? Vocês podem utilizar para fazer esse planejamento de missão. E o software já vai indicar ali razoavelmente bem, né, seu side lap, overlap aí estão realmente condizentes com o resultado que você precisa. Então você vai colocando a angulação aí, né, do que você vai fazer, né, do teu voo, e você vai ter lá é, real time, né? Um cálculo já do resultado que você vai ter lá em solo, tá? Então, você não vai ficar totalmente aí abandonado pelos softwares de planejamento de voo, não, tá? Então, está bem prático já de fazer isso hoje em dia. Ótimo, excelente. Obrigado pela contribuição. E é isso mesmo. Agora, em questão de altura e resolução, né? Então, lembra que eu coloquei ali atrás a 2 slides falando sobre o modelo que a gente utilizou para gerar os resultados aqui desses próximos slides, né? Então, pensando no M3M, com uma autonomia ali de 25 minutos de voo, se a gente fizer um sobrevoo de 120 metros de altura, a 120 metros de altura, a gente consegue cobrir aí uma área de 60 hectares. A uma altura de 120 metros, o que o software vai ajudar a gente a fazer de identificação? Limites, obstáculo, fertilização, detecção de mancha. Tá? Se eu baixar esse meu voo para 50 metros de altura, eu consigo, nesses mesmos 25 minutos, fazer a cobertura aí de aproximadamente 25 hectares, que aí eu já começo a ter uma detecção de erva daninha, contagem de plantas. Tá? Então, a altura do voo influencia diretamente a eficiência do nosso mapeamento. Voos mais altos são mais rápidos, é verdade, mas também oferecem menos detalhes, como as 2 imagens que nós estamos visualizando aqui na nossa apresentação. E aí, isso nos leva ao próximo slide. Por que o processamento offline é importante? Então, note que aqui, de novo, tá? Foi feita uma captura com uma Mavic 3, 50 hectares, com 40 metros de altura, formato RGB. Isso gerou para a gente 1.686 imagens, tá? Totalizando aí basicamente 17 GB.
Eu ia prometer alguma coisa, mas não posso, né? Quem acertar em quanto tempo o Pix4D Fields processou isso daqui ganharia 10% de desconto, mas daí o El vai tirar, vai rasgar minha garganta aqui. Então, vamos deixar alguma coisa para o final. Então, tá aqui, meus amigos. Esse é o resultado. Aquelas 1.686 imagens, utilizando o Pix4D Fields, que é instalado na sua máquina, foi processado em somente 6, eu disse 6 minutos. Tá aí o vídeo, acelerado. Então, se você está lá na roça, no meio do mato, com uma internet limitada a 10 mega, então eu tenho mais ou menos, para subir aqueles 17 GB, que foi a quantidade de imagens ali, aproximadamente 4 horas para fazer o upload e mais 6 horas para processar o meu ortomosaico. Se eu tiver com uma Starlink ali, 15 mega, isso aí cai aí para 9 horas. Se eu estou no escritório com uma internet aí pensada em 230 mega, né, é algo já bem interessante, 7 horas de processamento, entre upload e processamento. Por isso que a gente fala a importância de você ter uma tecnologia instalada no teu dispositivo, no teu desktop, no teu laptop. 6 minutos para processar, quanto produção? 50 hectares. Muito bom. 1.686 imagens. E a gente vai ver um pouquinho mais aqui. Tempos de processamento em hardwares diferentes. Então, veja que, agora pensando já, eu saí ali, né, a gente abriu ali no gráfico anterior, deixa eu voltar o slide aqui. Vamos sair desse gráfico que está mostrando para a gente um comparativo de processar esse mesmo projeto em tecnologias que estão em nuvem, tá? 10 mega, 15 mega, 230 mega e vindo para o Pix4D Fields, que é um offline, instalado no teu computador. 6 minutos. Essa foi a média. Agora, dentro do ambiente Pix4D Fields, qual máquina é melhor? Qual que é o mínimo exigido? Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Se eu trabalhando aqui com um i7, tá? A média de processamento vão ser de 7 minutos mais ou menos, tanto a RGB quanto a multispectral. Se eu tenho um AMD, opa, já melhora bem aí, tá? Meu processador aí de Intel para AMD já vai ter um ganho significativo aqui, tanto em RGB quanto multispectral. Se eu for para um i9, minha multispectral já tem uma melhor qualidade. E eu tenho outro ponto bem importante. Pix4D Fields, ele também é otimizado para você processá-los no Macintosh, na Apple, tá? Então tá aqui 2 exemplos, tanto M1 quanto M2, ou M1 quanto M4. Pensa que pode, pois não? Ainda lembrando que ainda continuamos na casa de menos de 10 minutos para qualquer uma dessas configurações aqui, né? Qualquer um, El. E isso é muito importante que você falou, porque você até me lembrou de um cliente da semana passada, da Argentina. Ela tem um i5, tá? Um laptop i5, ela tem 16 GB de memória RAM e ela não tem placa de vídeo. A placa de vídeo dela é aquela placa de vídeo on-board, que você conecta ali o seu HDMI, que é o padrãozona. Tipo nada. Perdão? Tipo a minha. Exato, nada projetado para ser um laptop gamer ou de fotogrametria. No caso dela, 100 hectares, 98 hectares, ela processou em 25 minutos, com i5. i5, quanto é um i5? Para quem já viveu aí algum tempo no mundo do mapeamento com aéreo, né? Vai lembrar aí de 1.600 fotos sendo processadas em um dia ou mais, né? Com o software rodando localmente, né? Sem cloud, que nem existia ainda o conceito tão forte de cloud, né? Então, realmente é impressionante o que dá para fazer aí com esse tempo, né? Praticamente você vai ter ali diariamente ou até em tempo real todas as informações da sua área ali de produção, né? Exatamente. Essa é a ideia, Léo. É isso que a gente quer compartilhar aqui com os nossos colegas presentes. Você não precisa ir para campo, faz o seu voo, baixa o seu drone, pega a sua caminhonete, volta para o escritório, descarrega, processa, só no outro dia você vai ver o resultado. Você acabou de baixar o seu drone, pousou o seu drone, descarrega essas imagens e já põe para processar. Você nem saiu com a caminhonete, o teu projeto já foi processado. Você já pode fazer as análises, gerar relatório, gerar índice. Então, assim, de fato, faz a diferença. Essa apresentação, todos vocês vão receber essa apresentação. Note que aqui a gente tem o link ali, os requerimentos do computador. Vai te direcionar para o nosso site de suporte, e lá você tem o mínimo e o requerido. Óbvio, Anderson, eu tenho uma placa de vídeo aqui de 16 GB, um NVIDIA GeForce, 16 GB, 32 de memória RAM. Vai ser mais rápido? Claro que vai ser mais rápido. Então, qual que é um outro ponto interessante? A gente vai falar um pouquinho mais tecnicamente, mas é importante todos saberem disso. Softwares, de forma geral, utilizam a CPU, ou seja, o seu processador, o i7, i5, i3, para processar. O Pix4D também segue esse caminho, mas ele coloca um acelerador ainda mais quando você trabalha com a GPU, que é a sua placa de vídeo. Então, quanto mais placa de vídeo você tiver, mais rápido, melhor qualidade do processamento e,
permite que você ainda continue usufruindo do teu equipamento. Você não vai travar ele só para o processamento. Tá? Agora, vamos fazer um paralelo aqui. A gente não é do nosso feitio, não queremos citar nome de concorrente, mas vocês, melhores do que nós, sabemos aí diversas plataformas online que te prometem aí processamento e análise. Né? Então aqui a gente tem essa matriz aqui, tempo de processamento. Vocês acabaram de ver o exemplo. Né? O tempo de processamento local, sem internet, e o tempo de processamento online, que você depende de fazer o upload, depende de fazer o processamento. Tá? Versatilidade. Pixford Fields, muito versátil, ferramenta aí que se adapta a várias culturas. Plataformas online, uma faz mais soja, a outra faz mais milho, a outra faz 2, 3, mas nenhuma acaba cobrindo a maioria aí dos cultivos que temos. Conectividade com máquinas. Então, se você tem, a gente vai ver isso aí nos próximos slides, dependente do teu tipo de maquinário, a gente consegue ter conectividade. Se não tem aquela conectividade tipo o centro de operação da John Deere direto, você consegue exportar arquivos, ISOBUS, ISOXML, ou o próprio Shapefile, o seu mapa de preço, você consegue exportar e importar dentro do seu maquinário. Plataformas online você acaba tendo algumas limitações. Investimento. Opa, falamos de número aqui, hein? Pensa que uma licença dessa do Pixford Fields, isso preço de tabela, tá? Sem vocês comprarem com a Futurice. $2.650 por 3 anos. Isso significa $885 por ano, mais ou menos. Tá? Nas plataformas online, em média, por isso ali o tiozinho, aproximadamente $3 por hectare. Qual que é o nosso ROI aqui? Então eu tenho pelo menos $885 por campanha. Ou seja, com esses mesmos $3 aí por hectare, se eu fizer pelo menos um processamento por ano que chegue a 295 hectares, já paga. Outra coisa que é importante a gente falar. Quando você usa o Pixford Fields, você não está limitado a processar por hectare. O teu processamento é ilimitado. Se você quiser deixar o seu computador, seu laptop processando projeto 24 horas, você não vai pagar R$1 a mais do que isso. Já está incluído nesse valor. Tá? Ou seja, só para esclarecer aqui, já, então, Ana. Se eu processar ali em torno de 300 hectares em um trabalho que eu for fazer, na verdade eu já acabo pagando, acabando com todo o custo aí de 3 anos de licença do software, certo? Versus se eu tivesse que pagar $3 por hectare toda vez que eu fosse fazer, então, quando tivesse ali nos 296, na verdade, hectares, eu já estaria mais caro, né? Então, gente, vocês que fazem bastante mapeamento, né, vão ter uma noção boa aí de quantos hectares vocês fazem por ano, né? Imagino que muitos vezes 3, ou, na verdade, uma licença de 3 anos por 885, né? Então, realmente, é mais uma grande vantagem aí, né? Só corrigindo, não é 885 por 3 anos, né? 2.650 por 3 anos. 885 por ano, perdão. Isso, exatamente. Então, essa é uma grande vantagem, que aí você fala, Andres, eu tenho uma pequena área de 50 hectares. Pô, vai fazer isso uma vez por ano? De fato, vai ficar mais caro, dependendo do que você quer, qual vai ser seu entregado. Usa licenças menores. Exato. Agora, mesmo daquela sua área lá, que seja 100 hectares, você só vai fazer o processamento uma vez, você não vai fazer uma captura antes para identificar alguma inconformidade, alguma mancha no seu campo. Depois você não vai fazer uma para fazer a plantação, você não vai fazer uma outra, pelo menos, para ver como está o desenvolvimento do teu plantio. Então, de forma geral, né, gente, cada cultante, mas de forma geral, você vai fazer pelo menos 3 voos, 3 análises durante uma campanha. Então, mesmo que você tenha uma única área, você seja o seu próprio, você é um pequeno produtor, que você tem uma área de 100 hectares, já pagou. Tá? Aí a gente tem o quê? Além dos mapas que são gerados por drones, o Pixford Fields ele também é híbrido e permite acesso a imagens de satélite, ampliando as suas possibilidades de análise e planejamento. Então, no âmbito aqui do Pixford Fields, nós enquadramos a funcionalidade de satélite como uma opção alternativa. Por exemplo, se você tiver alguns trabalhos para fazer, você pode utilizar as funcionalidades de satélite para inspecionar o campo antes de começar o seu plantio. Então isso já lhe dá uma boa visão, uma visão geral de quais campos têm anomalias, áreas fracas ou áreas de bom crescimento. Então você pode utilizar isso para priorizar os seus voos. Então eu uso uma imagem de satélite, faço um mapeamento. Esse é um outro ponto bem interessante. Dependendo do tamanho da tua área, não tem que fazer um voo de drone em toda a minha área. Porque a imagem de satélite, ela já me trouxe uma área que, de fato, eu tenho que ativar, eu tenho que ter uma melhor precisão, uma melhor qualidade e fazer uma análise mais detalhada daquela região. Está mais seca? Está mais aguada? Como está a qualidade aí de clorofila da minha planta? Então, ele te traz essa possibilidade, essa alternativa. São mais informações dentro de uma tecnologia.
que você pode processar as imagens de satélite, as suas imagens que você capturou de drone, ilimitado, sem custo adicional. Isso pensando até para um prestador de serviço, né? E para o agricultor. O agricultor, o que geralmente é muito bom é olhar os dados históricos, né, antes da colheita, para que você vai poder ver onde estão as suas áreas de maior rendimento, por que essas áreas ainda estão verdes, por que outras áreas já estão maduras e mortas. Então você consegue ter esses dados históricos. Hoje, nós temos a integração com o satélite Sentinel-2, tá? Sem custos adicionais para você que é o nosso cliente. Nas próximas versões, eu acredito que na próxima versão, agora em dezembro, que será lançado, você também terá a integração com as imagens de satélites da Maxar. Óbvio, não são gratuitos, né? Eles chegariam numa resolução do pixel de 30 centímetros. Então, você vai poder pagar por isso, mas também vai ter essa outra opção de dados de satélite. Então, veja como a ferramenta, a nossa tecnologia, de fato, ela te traz flexibilidade e te traz redução de despesa, mantendo uma eficiência operacional sempre no verde, sempre positiva. Bom, o que eu preciso, então, para planejar a minha aplicação? Então, para a gente. Eita, travei. Para a gente planejar uma aplicação eficiente, é fundamental que a gente comece a contar com mapas de precisão, limites de mapas de saúde das culturas e detecção das nossas anomalias. Essas ferramentas tornam o processo muito mais preciso e rentável, reduzindo desperdícios e ajudando aí a aumentar a nossa produtividade. Para quem aí não está, não sei se todos aqui são da área, mas trazendo aqui uma visão um pouco geral, né? O que é um mapa de prescrição, por exemplo? O mapa de prescrição é um mapa agrícola digital que orienta a aplicação de insumos, como fertilizante, semente, defensivo. Então, ou seja, em diferentes quantidades e de acordo com as necessidades específicas de cada área da lavoura. Ela funciona aí como um guia de receitas para uma máquina agrícola, indicando a quantidade exata do produto a ser aplicada em cada ponto, com base nos dados que você gerou a sua análise. A análise que foi feita do solo, seja através de imagens de satélite ou as suas imagens que foram capturadas por drone. Além disso, nesse slide eu quero destacar aqui para vocês a importância dos limites de campo e zonas de aplicação para agricultura de precisão. Ao delimitar as áreas de interesse, nós conseguimos focar apenas nos dados relevantes, otimizando o recurso e evitando aqui os desperdícios. Então repare que aqui, ó, eu estou fazendo nesse exemplo, eu estou fazendo a limitação do meu lote de forma manual, né? Eu estou criando uma zona de não aplicação. O meu drone pode passar aqui, mas ele não vai aplicar nenhum insumo. Muito bom. E nesse último exemplo, eu faço a identificação dos meus obstáculos. Perigo, não passe por aqui. Eu tenho uma torre, eu tenho um fio, né? Não passe por aqui, está fora do meu limite. E aí ele me gera esse mapa aqui, ó. Eu consigo ver qual que é o limite do meu lote, a zona de não aplicação e a minha zona aqui de perigo, que eu não devo nem chegar perto do drone. Tá? Agora, isso é como nós fazíamos até agosto. Hoje, eu tenho a nossa amiga IA trabalhando aqui pra gente. Obviamente que ela não vai fazer tudo sozinho para você. Você vai falar, IA, detecte os obstáculos para mim de forma automática. É sim possível, em 90% dos casos, que você também tenha que fazer uma análise e, às vezes, alguma correção manual. Lembrando que esse software ele é offline, ele é instalado na sua máquina e ele já vem ali uma IA para fazer essas detecções, como a gente mesmo está visualizando. Mas tem casos que fala, opa, peraí, ó, devido à resolução, à altura, ou algum outro requisito, ele acabou não captando esse poste aqui. Então, obviamente, é importante você fazer o que a gente chama do double check. Olha ali 2 vezes, faça o seu trabalho humano e garanta ali maior eficiência no seu campo. Então, isso aqui para a gente detectar obstáculo, detectando o limite, tá vendo? Ele está dando os cliques ali, ó. Ele já consegue identificar cor do pixel, pigmentação, e ele vai trazendo para você ali os limites para você. Ao invés de você sair fazendo clique, um monte de cliquezinho em toda a borda ali da tua área, ele já te traz ali uma grande possibilidade, um grande ganha-tempo para você delimitar ou detectar os teus limites. Índice de vegetação. Então, os índices de vegetação permitem aí a gente detectar anomalias de saúde das nossas culturas, orientar as aplicações de insumo e também identificar problemas antes que esses problemas se agravem. Para quem também, né, reforçando, não está familiarizado aí com o termo, índice de vegetação é uma métrica derivada aí de dados de sensoriamento remoto, como satélite ou gerado através do drone, que usa cálculos matemáticos de bandas de luz, como infravermelho e o próximo e o vermelho, para quantificar a quantidade, saúde e vigor da vegetação de uma área. Esse é o índice que a gente chama de NDVI, índice de vegetação por diferença normalizada. Peguei aqui na minha colinha aqui. Pixford Fields, depois o Léo vai compartilhar com vocês também. Um cliente nosso escreveu um artigo lá no LinkedIn
elencando todos os índices que o Pixford Fields tem a capacidade de entregar para vocês. Se eu não me engano, são 17 ou 18 índices. Tá? Isso ajuda muito vocês. Detecção de ervas daninhas e anomalias. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de Magic Tool, né, uma ferramenta mágica. Então é possível a gente detectar ervas daninhas, danos e anomalias de forma rápida e precisa. O que a gente recomenda aqui? Né? Que você tenha aí, ó, por exemplo, aí é uma plantação de amendoim. O ideal é que você tenha um pixel aí para ter uma boa identificação aí da erva daninha de 2 a 4 centímetros. Tá? Aceitável entre 6 e 8 centímetros, mas quanto menor, mais qualidade vai ter o teu mapa, tá bom? Então, obviamente, a gente está passando aqui de forma bem superficial, não é uma demonstração do produto, até que, primeiro, para a gente chegar numa apresentação de produto, vocês têm que ter uma visão geral, global, do que a nossa tecnologia pode entregar. Né? Então, o fluxo de trabalho flexível aqui do Pixford Fields permite que você converta os dados em mapas de prescrição por suas máquinas agrícolas. Então, isso facilita a integração das operações. Hoje, por exemplo, deixa eu já adiantar aqui, ó, compatibilidade com máquinas agrícolas e drones. Estão falando de drone de pulverização. PJI, Chag, TopXGun, tá vindo por aí. Que não tenha o meu chefe de produto na linha aqui com a gente. Tá vindo o EaVision, tá vindo o Case também, já integrado, estão sendo feitos testes. Acho que da EaVision já sai agora nessa próxima versão, em dezembro. Maquinário, John Deere, Hard, Amazon. Mas isso é um pouco do que eu falei antes para vocês. Note que isso são os, vamos dizer, os chancelados aí pelas duas empresas. Fora isso, a gente consegue um dos formatos, né, não são limitados a isso, que a gente consegue exportar, é o ISO XML, Shapefile, KML, GeoJSON, que a maioria dos equipamentos conseguem fazer a leitura desses dados. Então, eu gero um mapa de prescrição dentro do Pixford Fields, exporto lá para uma pulverizadora, por exemplo, e eu consigo importar ela dentro do meu controle e fazer a pulverização ali georreferenciada. Tá? Se você tem uma... Pois não. Queria fazer uma observação aqui. Por gentileza. Hoje a gente tem visto aí no Brasil o pessoal operando drones de pulverização, mas sem realmente fazer o trabalho do mapeamento da agricultura de precisão propriamente dita, certo? Então, para vocês verem como que softwares como o Pixford Fields tem integração com esse tipo de equipamento, o fluxo correto realmente aí, né, para você realmente estar fazendo a coisa certa, né, a agricultura de precisão, diminuindo seus insumos, né, gastando menos, pulverizando áreas corretas também, né, é utilizar os drones para mapear a tua área, utilizar o software Pixford Fields e depois disso, sim, aí utilizar o drone pulverizador, já com um mapinha ali bonitinho, pronto para ele fazer agricultura de precisão, né, gente? Então não adianta você ter uma máquina caríssima, um software caro, e você não cumprir com o processo completo, né? Então essa é a diferença aí de realmente utilizar a inteligência da coisa, tá? Excelente comentário, El. Você pegou alguns pontos super importantes. Quanto que é hoje um T50, um T70? Você está comprando, fazendo investimento em um novo maquinário, que ele está repetindo. A única coisa que você está fazendo, você está tirando a roda e colocando asa. Porque ele vai pulverizar tudo de forma heterogênea. Ou seja, é o que o El acabou de falar. Eu só troquei minha pulverizadora, o meu trator lá, por um treco de hélice. Porque ele vai continuar fazendo a mesma função. Por isso a importância de você ter o Pixford Field. Você vai tratar as imagens que você capturou, sobe essas informações nesses drones de pulverização e vai pulverizar exatamente naquele ponto que você já analisou e já marcou dentro do sistema. Aí começa o seu ganho. Aí você pode falar para todo mundo que, prestando serviços ou a minha propriedade, utiliza a agricultura de precisão. Ótimo ponto, obrigado por compartilhar. Outro ponto aqui, se você usa Trimble, né, pulverizador Trimble, GFX, CFX, avisa a gente, escreve para a gente já está trabalhando numa integração com eles também, tá? Aqui um exemplo de conexão com o centro de operações da John Deere, tá? Então, compartilho meu ortomosaico, mapa, aplicação, e importo isso para o John Deere, e John Deere, lindo e maravilhoso, faz toda a sua aplicação baseada em todas as nossas análises. Para vocês que gostam muito de nuvem, Andres, mas o Pixford não vai ter nada na nuvem. Eu fico triste porque eu gosto muito mesmo da nuvem. O que a gente consegue fazer aqui dentro do nosso fluxo? Imagina que você é um prestador de serviço e você está a 700 quilômetros da tua sede e você tem um ou mais profissionais que você precisa compartilhar o teu projeto que você acabou de capturar em campo e processou no Pixford Fields enquanto você estava na estrada. Eu posso estar na estrada, hein? Eu estou dirigindo a minha picape, deixei o meu laptop processando o meu projeto que eu acabei de capturar. Cheguei numa área com sinal, eu consigo compartilhar o projeto e a análise que eu executei no meu laptop para a nuvem. E eu compartilho esse link e falo, Léo, acabei de processar esse projeto aqui, você que é o chefe, dá uma analisada, vê se eu comi bola aí de alguma coisa. Eu envio o link para ele, o El abre esse link na nuvem,
sem custo adicional para o nosso cliente. Na nuvem ele não vai reprocessar. Ele vai ter a capacidade, igual a gente está vendo aqui, ó. Vai conseguir fazer medições, vai conseguir fazer alguma anotação. Vai falar, Andrés, você esqueceu aqui, meu amigão. Esse limite aqui está errado. É 5 metros aqui para a esquerda. Eu recebo essas notificações e atualizo o meu modelo antes de enviar para o meu maquinário, ou se eu sou um prestador de serviço, atualizo essas informações antes de fechar o meu relatório para compartilhar com o meu cliente. E, falando em relatório, essa também é uma das nossas possibilidades que o Pix4D Fields permite, que você gere relatórios personalizados. Então, aqui só para a gente exemplificar, faço classificação por cor, informação da empresa, somo as áreas por cor, ordeno ali por cor, adiciono logotipo, imagem para cada uma das anotações, enfim, consigo trazer muitas possibilidades para que você gere esse relatório e entregue ele para o seu cliente final. Vamos chegar aqui para a parte final, histórias de sucesso, são 3 casos aqui. Então, o que a gente quer apresentar aqui, de fato, são essas histórias de sucesso que mostram na prática os benefícios do Pix4D Fields. Eu tomei a liberdade de colocar aqui casos de países distintos, depois no final a gente tem um aqui, mas eu quero compartilhar com vocês números importantes. Tá? Nos primeiros 9 meses desse ano, na Argentina, nossos irmãos, gente, a gente cresceu a utilização do Pix4D Fields na Argentina em 535%. O Brasil, nesse mesmo período, cresceu cerca de 87%. O Brasil já estava mais avançado desde o ano passado. O que isso significa, de forma geral? Que depois dos Estados Unidos, o segundo colocado de utilização de Pix4D Fields no mundo vem da Argentina, seguido em terceiro lugar pelo Brasil. Então, esse é um resultado do trabalho que nós temos feito junto aos nossos parceiros comerciais, como a Futurist aqui no Brasil, e da evolução constante da nossa tecnologia. Não sei se eu comentei, mas caso tenha comentado, é bom relembrar. Pelo menos, no mínimo, pelo menos por mínimo, nós temos 3 grandes atualizações da nossa tecnologia por ano. Geralmente fevereiro, março, julho, agosto, novembro, dezembro. Tá? Isso também graças a vocês. Nós temos um programa que chama Voice of Customer, né? A voz do cliente, onde depois de 6 meses de uso, a ideia é que a gente comece a conversar com esses clientes, tome o depoimento dele, o que precisa melhorar na nossa tecnologia? Isso. E a gente, obviamente, passa por um crivo aqui dentro de casa, algumas coisas são postas já para a próxima versão, outras, e aí a gente vai complementando o nosso roadmap. Tá? Nesse caso aqui, lá na Romênia, ó, nitrogênio no trigo, índice de vegetação, operações específicas, tamanho do lote, pequenininho, ó, 10 hectares. A dosagem convencional do nitrogênio, 168 quilos por hectare. Depois, com a análise do Pix4D Fields, 136 quilos por hectare. Gente, vamos fazer uma continha aqui rápida? Vou abrir aqui minha calculadora. Ó. A gente está falando aqui, ó, 168 menos 136 quilos. Me sobrou 32 quilos. Certo? Isso aqui em 10 hectares. Por hectare, né? Não, aqui no caso foi o tamanho do lote todo. Ah, não, por hectare, exato. Então, 32 Move a calculadora para a vezes... direita. Desculpa? Move a calculadora para a direita aí, tá bem em cima da informação ali, para a gente confirmar isso. Obrigado. Então aqui, ó, 168 quilos menos 136. 32 quilos a menos de nitrogênio por hectare, vezes os 10 hectares que é o tamanho do meu lote, eu estou falando em 320 quilos de hectare, ou 320 quilos de nitrogênio a menos. Gente, eu pesquisei antes dessa apresentação a média de custo do nitrogênio. Pelo que o Google me falou, varia entre 2 e 3 reais o quilo do nitrogênio. Vamos colocar o meio? Depois vocês falam aqui. Deixa o seu like, seu comentário aqui, falando quanto está o quilo do nitrogênio. Mas vamos colocar aqui a 2,50? Somente em um voo, em um projeto, numa área somente de 10 hectares, com nitrogênio, a gente está falando que economizamos 800 reais só na aplicação de nitrogênio. Vamos para o próximo caso? Aqui, vamos para os nossos irmãos. Olha aqui. Na Argentina, o uso aí da nossa ferramenta mágica, o Magic Tool, e as operações permitiram até 83% de economia na aplicação de herbicidas seletivos, além do maior controle de pragas. Então isso mostrou aí todo o potencial comercial da tecnologia. Então veja aí de novo, eles fizeram uma análise para aplicação de herbicida numa área de 86 hectares. Após essa análise, eles falaram, eu não preciso aplicar aplicar esse herbicida nos 86 hectares. Eu aplico somente em 15 hectares. Então, tá aí mais uma grande diferença. Não sei aqui qual foi o herbicida utilizado, então não consigo gerar aqui um ROI. Vamos para a Holanda? Aqui, ó. Só o fato deles não ter pulverizado o vizinho, a área de proteção ali, que tem em todo lugar, né? Já tem outras economias aí que são intangíveis, no caso. São intangíveis, muito bem colocado. Então, aqui na Holanda, aqui, ó, erva daninha na folha larga, também Magic Tool, um lotezinho pequeno para a gente brincar ali, 7 hectares,
também é uma economia de 35%. Aqui, de novo, né, a gente tem o nosso site lá, nossa área de casos de sucesso, você tem mais de 300 casos de sucesso em todo o mundo, incluindo o Brasil. Aqui já vai alguns links para vocês, tá? Aumentando a produtividade em campo de trigo no Brasil, experimentou a redução aí da acamação em 91, mais de 91%, tá? Esse aqui é o caso do nosso amigo Eduardo. Aplicação de inseticida, também no Brasil, em taxa variável, na soja, 95% de controle da infestação de percevejo. No Uruguai, detecção de danos causados pelo vento em campo de arroz, estimativa de danos em apenas 3 horas. México, maximização da produção agrícola com agricultura de precisão na plantação de abacaxi, redução do custo operacional em pelo menos 30%. Gente, é muito benefício para uma tecnologia que é intuitiva, fácil de utilizar, e nós temos treinamento em português através da Futurist.